Paz, meus irmãos, hoje eu quero falar com você sobre ministério estagnado, ministério parado. Seu ministério está amarrado e você, desagradado disso, quer mudar, quer viver um tempo de mudança. Bem, duas coisas são importantíssimas para que esse novo tempo ele se manifeste na sua vida. A primeira coisa é com quem você anda. E a segunda é o lugar que você está. Suas alianças e o seu posicionamento são situações e experiências de responsabilidade sua. Não cabe a Deus. É você que escolhe, é você que decide com quem anda e o lugar onde está. É verdade que Deus ele é poderoso para pôr no seu caminho pessoas para te abençoar e ser abençoada. E poderoso é Deus também para te dar destino, endereço, lugar para congregar, cultuar e estar. Mas antes disso, antes de Deus fazer isso, você precisa entender que é você que decide, é você que escolhe com quem anda e o lugar onde está. É responsabilidade sua com quem você faz aliança e o seu posicionamento é responsabilidade sua. Primeiro assunto, com quem você anda. É verdade que Deus mandou Elias buscar Eliseu e ambos desenvolver uma caminhada para uma grande obra ser realizada. É verdade que foi Barnabé que buscou Saulo para também se iniciar cumprimento de promessa na vida de Saulo. Quando isso não é uma verdade na sua vida, você tem que imitar Jesus, aprender com Jesus. Jesus foi lá e escolheu 12 pessoas para andar junto com ele. Veja, Jesus é o nosso modelo de ministério, é o nosso modelo de fé. Então cabe a mim, cabe a você escolher e decidir com quem andar, com quem andamos. Compromete seriamente o que aprendemos. Com quem andamos também compromete e até define nosso destino. Com quem fazemos aliança, irmãos, com quem desenvolvemos a construção de uma amizade, compromete seriamente o currículo ministerial na nossa vida e na nossa história. É escolha sua. Você precisa andar com as pessoas que andam com Deus. Quando Deus não manda um Barnabé para te buscar, quando Deus não manda um Elias também para jogar uma capa sobre você e te convidar, você tem que fazer como Jesus, se posicione em fé, escolhe pessoas. Ande com quem anda com Deus, escolhe pessoas e aprenda com quem está andando com Deus e ande com Deus, com essas pessoas. Quando andamos com Deus, somos melhorados. Foi Deus que disse, né? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito só é possível quando andamos com Deus. E Deus não quer que andemos sozinho. Deus quer que andemos também com outro humano. E juntos andemos com Deus. Foi Jesus Cristo que disse. É o nosso modelo perfeito de fé. Foi Ele que falou. É importante ir de 2 em 2. Ele enviou de 2 em 2. Tem que estar acompanhado. Sozinho não dá. E eu acho que você já entendeu isso. Você já experimentou isso. Solidão é uma coisa desagradável demais no ministério. Inclusive, lembro-me aqui de Paulo. Ele estava preso e não uma, mas 2 vezes ele se lamenta a Timóteo dizendo: me abandonaram, me deixaram só. Eu fui enfrentar o leão de Roma, eu fui enfrentar Nero e estive sozinho. Mas Deus esteve comigo e me confortou. Mas veja, mesmo Paulo tendo certeza da presença de Deus, lhe causando conforto e consolo, ele lamentou a ausência de alguém com ele. E você deve saber que é desagradável demais estar sozinho. Então, para concluir, escolha alguém. Observe alguém e ande com este alguém, desde que este alguém ande com Deus. Nossas alianças definem destino e definem aprendizado, beleza?
Como eu havia dito, duas coisas são importantes para o nosso desenvolvimento ministerial. A primeira é com quem andamos, nossas alianças. A segunda é o lugar aonde estamos, o lugar aonde congregamos. Existem lugares que até oferecem manifestação de poder, de presença, de verdades de Deus. Veja, havia um tanque, a água se agitava lá, e quem entrava primeiro no tanque era curado. E só quem entrava primeiro lá vivia milagre. Lá no tanque de Betesda, Jesus passa por lá e havia um homem lá que há décadas tentava entrar na água e não conseguia. Jesus pergunta para ele o óbvio: você quer ser curado? Quer um milagre? E ele vai falar do que lhe incomodava. Ele diz: eu vou me jogar à água, ninguém me ajuda. E quando eu vou, alguém chega primeiro do que eu. Naquele lugar que aparentemente oferecia bênçãos e milagres, havia individualismo e competição. Você precisa sair desses lugares. Lugares de individualismo, lugar de competição. Lugar onde a democracia não existe, só um ordena, só um manda, só um escolhe, só um ouve Deus, só um tem Deus. E esses lugares não são sadios. Veja, com relação ao ministério, Deus constituiu 5 dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação dos santos. Então não está sobre uma pessoa, não está só sobre uma pessoa. Deus distribuiu na sua multiforme graça dons sobre pessoas para que juntas, cada um sendo um membro, todas juntas, sejam corpo, e uns sintam a dor do outro, e um transmita a vida de Deus ao outro. E nesse corpo Jesus Cristo é o cabeça. Então você precisa averiguar aí o lugar que você está. O lugar é tão importante que, veja, Deus, ele falou para Abraão: sai do lugar que você está e vai para um que eu vou te mostrar. E lá você vai ser uma grande bênção, sua família vai ser abençoada. Mas você precisa sair do lugar que está e ir para um lugar que eu vou te mostrar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, o lugar compromete muita coisa na nossa vida. Você precisa avaliar o lugar que você está, meu irmão. De vez em quando você fica esperando Deus falar com você para sair do lugar que está e ir para um lugar que Deus vai mostrar. Eu acredito, Deus faz isso. Ele faz. Mas quando não fizer, você tem que manifestar fé. Você tem que agir em fé. Você tem que sair do lugar aonde não te edifica e ir procurar um lugar como Abraão. E há um lugar aonde o dom de Deus na sua vida vai ser reconhecido, aonde a multiforme graça de Deus naquele lugar vai edificar você e a sua casa. Bem, Saulo estava indo para Damasco com documentos para prender cristãos. Jesus se apresenta a ele e ele se converte ali, ele tem uma experiência com Jesus ali. Jesus diz para ele: continua indo para o mesmo lugar, vai lá na casa de Judas. E ele ficou lá 3 dias na casa de Judas, inclusive sem visão, está cego. E aí Jesus vai lá e fala com Ananias e diz: Ananias, vai lá e impõe as mãos sobre Saulo, ele é um vaso escolhido para mim. Bem, Ananias, apesar de ouvir Jesus, ter experiências com Deus, autoridade de impor as mãos, ele retruca Jesus e diz assim: Jesus, ele é um perseguidor, ele maltrata os seus discípulos, a igreja. Ananias, apesar do seu gabarito espiritual, ele carrega no coração preconceito, medo. Ele tem coragem de se opor à ordem de Deus. Então, não se posicione como Ananias. De vez em quando você tem que mudar de lugar. Você tem que mudar a sua opinião. Tem que se limpar dos preconceitos e medos. Mudar não é fácil. Carregamos preconceito, medo, como o Ananias carregava com relação a Saulo. E Saulo, ele era um lugar de Deus, é templo do Espírito Santo, é um vaso escolhido. Se limpe disso. Avalie, averigue suas alianças. Avalie, averigue o lugar que você está. E com certeza, fazendo assim, seu ministério pode viver tempo de mudança. Um abraço, até a próxima, paz.